Um caminhão de mais de 50 anos pode ser mais forte e confiável do que um moderno recém-saído da fábrica? Nesta era dominada pela eletrônica, estas lendas de aço demonstram que a verdadeira resistência nasceu quando os caminhões eram construídos para durar décadas, não para falhar. Acompanhe-nos para descobrir máquinas clássicas que ainda hoje continuam trabalhando, onde muitos modelos atuais não resistem. Mack R Series. O Mack R Series é um dos caminhões mais icônicos jamais construídos, e ainda hoje muitos continuam trabalhando diariamente em fazendas, pedreiras, minas e rotas rurais. Apresentado no ano 1966, este modelo representou tudo o que fez grandes os caminhões clássicos quando se fala de resistência autêntica. Sua cabine de aço pesado, o chassi tipo escada quase indestrutível e os lendários motores Mack, especialmente os da família Maxidini, entregavam um torque massivo a baixas rotações que muitos motores modernos, limitados por emissões, simplesmente não conseguem oferecer na prática. Uma das razões fundamentais pelas quais o R-Series segue superando caminhões atuais é a simplicidade de seus sistemas mecânicos. Não há computadores, sensores, sistemas de pós-tratamento, depósitos de ureia nem falhas eletrônicas esperando para desligar o motor. Em climas extremos, sejam desertos abrasadores ou invernos do norte brutalmente frios, o R-Series continua funcionando com confiabilidade, enquanto muitos caminhões modernos falham por problemas eletrônicos ou sistemas de emissões obstruídos. A durabilidade do R-Series tornou-se lendária. Eixos, transmissões e componentes da linha motriz foram construídos muito mais robustos do que hoje se considera normal. Estes caminhões podiam carregar pesos enormes, subir ladeiras exigentes e sobreviver ao maltrato constante de operadores pouco experientes. Mesmo depois de 4 ou 5 décadas de uso, ainda é comum ver R-Series trabalhando na extração de madeira, construção pesada, transporte extremo e limpeza de neve. O que realmente distingue o R-Series é sua reputação entre os mecânicos. Muitos afirmam que escolheriam um Mack R antigo antes da maioria dos caminhões novos, porque sabem que ele vai dar partida, trabalhar e cumprir sua tarefa sem a fragilidade da engenharia moderna. É um caminhão feito para durar a vida toda e demonstra isso a cada dia no mundo real. Kenworth W900A. O Kenworth W900A, introduzido no final dos anos 60, é a definição do caminhão estadunidense de bico longo construído com alma, aço e força bruta. Esta máquina ganhou sua reputação nos ambientes mais duros, arrastando toras em montanhas, movendo cargas sobredimensionadas e atravessando desertos e estradas geladas. Ainda hoje, muitos motoristas asseguram que o W900A supera caminhões novos em durabilidade real e capacidade de tração. Uma de suas maiores vantagens foi a variedade de motores e trens de força disponíveis. Muitos montavam gigantescos Cummins NTC de 350, 400 ou 444 cavalos, ou os famosos Detroit Diesel 8671 e 8V92, motores projetados para percorrer distâncias enormes com manutenção básica. Entregavam torque puro, sem filtros eletrônicos nem limitações artificiais, algo que os motores modernos simplesmente não podem replicar. O chassi do W900A também foi criado para o castigo. Era a era do aço estadunidense grosso e sem concessões. Longarinas, eixos, suspensão e travessas eram fabricados com margens de segurança enormes. Graças a isso, um W900A bem cuidado ainda pode mover cargas que muitos cavalos mecânicos modernos não suportariam sem problemas estruturais.
Mas o que realmente o faz superior é seu comportamento previsível. Os motoristas sentem a estrada, o peso e o motor de uma forma direta. Não há computadores decidindo quando trocar de marcha ou quanto acelerar. Tudo é mecânico e honesto. Mesmo após 5 décadas, estes caminhões seguem ativos em trabalhos florestais, de transporte pesado e rotas de longa distância. O W900. Não é apenas um caminhão, é um símbolo da grandeza do transporte norte-americano. Peterbilt 359. Quando os caminhoneiros falam da era de ouro do transporte nos Estados Unidos, o Peterbilt 359 sempre aparece na conversa. Lançado no ano 1967, não foi simplesmente um caminhão, foi uma declaração de princípios. Hoje, quase 6 décadas depois, continua sendo um dos modelos mais desejados, copiados e respeitados jamais construídos. E, em muitos aspectos, continua superando caminhões modernos em confiabilidade e longevidade. O 359 nasceu em uma época na qual a Peterbilt utilizava alumínio e aço de alta qualidade, alcançando uma estrutura forte e relativamente leve. Os painéis de alumínio resistiam à corrosão muito melhor do que muitos materiais atuais. E as longarinas do chassi eram suficientemente grossas para manejar cargas massivas. Fosse cruzando o país ou trabalhando como besta de carga pesada, o 359 ganhou sua fama sendo quase indestrutível. Sua simplicidade mecânica é outra das razões pelas quais segue vigente. A maioria montava motores mecânicos, Cummins, Caterpillar ou Detroit Diesel, propulsores que podiam ser reparados inclusive à beira da estrada, se fosse necessário. Não existiam falhas eletrônicas imprevisíveis, nem sistemas de emissões que bloqueassem o funcionamento. Enquanto muitos caminhões modernos requerem equipamentos especializados para diagnosticar problemas, um 359 pode ser mantido com ferramentas básicas e conhecimento mecânico. Os motoristas também destacam seu comportamento e estabilidade. Talvez não oferecesse luxos modernos, mas sua longa distância entre eixos e sua construção sólida o tornavam um dos caminhões mais estáveis de sua época. Por isso, hoje, tantos restauradores e operadores trazem de volta à vida estes modelos, sabendo que ainda podem superar muitos caminhões atuais em tempo ativo, durabilidade e força de tração pura. International Transtar 2. O International Transtar 2 foi um dos caminhões mais duros e menos valorizados da década de 70. Projetado para longas distâncias, ladeiras exigentes e cargas pesadas, tornou-se o favorito de motoristas, que priorizavam resistência e potência acima do conforto ou da eletrônica. Ainda hoje, este modelo segue trabalhando em labores florestais, transporte pesado e rotas exigentes, demonstrando que pode superar muitos caminhões modernos em confiabilidade e aguento contínuo. Um de seus maiores pontos fortes foi a seleção de motores, especialmente os Cummins Big Cam, os Detroit Diesel, 8VIN 92 e os Caterpillar da época. Estes propulsores estavam pensados para percorrer enormes distâncias com manutenção mínima. Por não existirem sistemas de emissões restritivos, os motores respiravam livres e entregavam torque constante, algo que muitos caminhões atuais perdem com o passar do tempo. O design de cabine basculante facilitava enormemente a manutenção. O acesso direto ao motor permitia reparos rápidos, mesmo em zonas remotas, onde um caminhão moderno ficaria imobilizado por falta de diagnóstico eletrônico. Em condições extremas, o Transtar 2 negava-se a parar, funcionando inclusive sob abuso constante. Décadas depois, segue sendo um símbolo de engenharia simples, forte e confiável,
Scania 140 e 141 V8. Os Scania 140 e 141 V8 revolucionaram o transporte europeu no final dos anos 60 e início dos anos 70. Em seu lançamento, eram os caminhões mais potentes do continente, famosos por seu torque, seu som inconfundível e sua confiabilidade absoluta. Mesmo hoje, continuam trabalhando em regiões de clima extremo, demonstrando uma longevidade que muitos modelos modernos não alcançam. Seus motores V8 foram verdadeiras obras-primas da engenharia mecânica. Sem sensores, computadores, nem sistemas de emissões, entregavam potência pura e constante, ideal para arrastar cargas pesadas por montanhas nevadas ou atravessar rotas desérticas. O torque a baixas rotações permitia um trabalho contínuo sem forçar o motor, e algo que estendia enormemente sua vida útil. A estrutura do chassi era excessivamente robusta, pensada para estradas em mau estado, cascalho, gelo e areia. Muitos destes caminhões superaram os 2 milhões de quilômetros sem reconstruções maiores. Os motoristas valorizavam especialmente sua confiabilidade, já que seguiam funcionando, inclusive, com desgaste evidente. Por isso, o Scania Imer 8 Clássico continua sendo uma referência absoluta em resistência e caráter mecânico. Volvo F88. O Volvo F88, apresentado em meados dos anos 60, tornou-se um dos caminhões europeus mais respeitados de todos os tempos. Ganhou sua fama atravessando rotas longas e difíceis em montanhas, desertos e caminhos pouco desenvolvidos. Até hoje, segue operativo em regiões onde a durabilidade e a facilidade de reparo são vitais, superando muitos caminhões modernos em custos e confiabilidade. Sua fortaleza residia na simplicidade do trem de força. O motor diesel Volvo TD 100 podia percorrer enormes distâncias com uma manutenção básica. Por não depender de eletrônica, era ideal para zonas com infraestrutura limitada. As avarias eram pouco frequentes e, quando ocorriam, os reparos eram rápidos e econômicos. O F88 foi projetado para os duros invernos escandinavos, com um chassi, suspensão e eixos sobredimensionados. Isto lhe permitia suportar cargas pesadas e condições extremas sem falhas estruturais. A cabine basculante facilitava a manutenção e seu interior resistente envelhecia melhor do que muitos designs modernos. Sua longevidade demonstra que a engenharia focada em durar continua sendo superior. Mercedes-Benz NG. Quando a Mercedes-Benz apresentou a série NG, conhecida como Nova Geração, no início dos anos 70, estabeleceu um novo padrão de durabilidade na Europa. Estes caminhões ainda trabalham na África, nos Balcãs e no Oriente Médio, superando modelos modernos muito mais caros em resistência real e vida útil. A chave de seu sucesso foi a engenharia de motores diesel OEMA daquela época. Eram simples, potentes e extremamente resistentes. Funcionavam com combustível de baixa qualidade, suportavam temperaturas extremas e não dependiam de sensores nem sistemas eletrônicos que limitassem seu desempenho. Isto os tornava ideais para condições onde os caminhões modernos falham com facilidade. O chassi do NG estava construído com aço grosso, eixos robustos e suspensões pensadas para terrenos difíceis. Em sua transmissão mecânica oferecia controle total ao motorista e uma confiabilidade sobressalente. Além disso, todos os seus componentes eram reparáveis e reconstruíveis, sem peças seladas nem restrições eletrônicas. Por isso, muitos operadores preferem estes caminhões clássicos, sabendo que podem seguir trabalhando durante décadas sem se render. DAF 2800. O DAF 2800 tornou-se um dos caminhões de longa distância mais lendários da Europa quando apareceu na década de 70.
foi projetado para percorrer milhares de quilômetros de forma contínua, suportando cargas pesadas e condições duras, sem depender de tecnologia complexa. Em países onde os caminhos destroem rapidamente os caminhões modernos, o 2800 segue ativo, demonstrando que a engenharia mecânica bem executada pode superar o passar do tempo. Uma de suas maiores virtudes foi a confiabilidade de seus motores, em especial o DK S1160. Um diesel V8 reconhecido por sua entrega de torque constante e sua enorme resistência. Estes motores não necessitavam de sensores nem sistemas eletrônicos para funcionar corretamente. Bastava manutenção básica e combustível aceitável para seguir operando durante anos. Enquanto os caminhões modernos podem parar por uma simples falha eletrônica, o DAF continuava trabalhando sem interrupções. A cabine Space Cab foi outro ponto forte. Oferecia um espaço interior amplo e bem organizado, pensado para jornadas longas, mas construído com materiais resistentes que envelheciam com dignidade. Diferente de muitos interiores atuais, cheios de plásticos frágeis, o 2800 estava preparado para décadas de uso intensivo. O chassi e a suspensão, sobredimensionados, permitiam circular por estradas esburacadas e zonas desérticas sem sofrer danos estruturais. Por tudo isso, este DAF segue sendo um exemplo claro de como a simplicidade pode vencer a tecnologia excessiva. Fiat e Iveco 619. O Fiat 619, posteriormente conhecido como Iveco 619, é um dos caminhões pesados mais lendários da história africana. Fabricado no final dos anos 60 e durante os 70, ganhou sua reputação enfrentando calor extremo, estradas em péssimo estado, reboques sobrecarregados e manutenção limitada. Mesmo hoje, em muitas regiões, segue superando caminhões modernos onde a confiabilidade é mais importante que o conforto. O coração desta máquina foi o motor Fiat da série 8210. Projetado para durar praticamente a vida toda, podia funcionar com combustível de baixa qualidade e longos intervalos de manutenção. Diferente dos motores atuais, carregados de sensores delicados, este propulsor baseava-se unicamente em princípios mecânicos sólidos, o que permitia repará-lo em qualquer lugar com ferramentas simples. O chassi e a suspensão do 619 eram extremamente resistentes. Estes caminhões, frequentemente, transportavam muito mais peso do que o recomendado, e ainda assim, continuavam operando durante décadas. Enquanto os caminhões modernos, mais leves e complexos, sofrem falhas estruturais ou eletrônicas, o Fiat seguia avançando sem queixas. Outro aspecto crucial foi seu sistema de refrigeração. O enorme radiador e o design simples permitiam trabalhar em temperaturas desérticas extremas sem superaquecimento. Ali onde os caminhões atuais falham por sistemas compactos e ventiladores eletrônicos, o 619 demonstrava sua superioridade. Por isso, em muitos países, ainda é recordado como um dos caminhões mais confiáveis jamais construídos. Bedford TM 6x6. O Bedford TM 6x6 foi um dos caminhões militares e off-roader mais impressionantes da década de 70. Projetado para ambientes extremos, destacou-se no serviço militar, trabalhos petrolíferos, mineração e missões de exploração. Mesmo na atualidade, segue operando em regiões remotas, onde os caminhões modernos, dependentes da eletrônica, simplesmente não podem sobreviver. Sua maior fortaleza era a capacidade off-road. Graças ao seu sistema de tração real 6x6, diferenciais bloqueáveis, transmissão manual robusta e uma altura livre do solo generosa, podia atravessar terrenos impossíveis para outros veículos. Lama, areia profunda,
montanhas rochosas ou zonas inundadas não representavam um obstáculo real para esta máquina. Os motores disponíveis, como o Rolls-Royce B81 de gasolina e posteriores versões diesel, estavam construídos sob especificações militares. Isso significava funcionamento confiável em calor extremo, frio intenso e condições de uso contínuo. Sem sensores nem sistemas eletrônicos, o T-EMA mantinha-se operativo, inclusive após anos de abuso severo. O chassi e a suspensão eram massivos, capazes de transportar cargas pesadas através de terrenos hostis sem se deformar. Muitos caminhões desta época estavam sobredimensionados por necessidade, mas o Bedford TM destacava-se inclusive entre eles. Enquanto os caminhões modernos podem parar por falhas de controle de tração ou erros eletrônicos, o TM simplesmente continuava avançando. Por isso, governos e operadores privados ainda buscam estas unidades clássicas para trabalhos onde a resistência absoluta é a prioridade, a herança da engenharia clássica. Estes caminhões não foram projetados para impressionar com telas ou software, mas para trabalhar sem descanso. O DAF 2800, o Fiat e Iveco 619 e o Bedford TM 6x6 compartilham uma filosofia clara: mecânica simples, materiais resistentes e design focado na sobrevivência. Décadas depois, seguem demonstrando que a engenharia dos anos 60 e 70 não apenas foi avançada para seu tempo, mas que em muitos aspectos continua sendo superior. Em condições reais, longe de oficinas especializadas e diagnósticos computadorizados, estas máquinas mostram sua verdadeira força. Dão partida, avançam e cumprem sua função sem desculpas. Sua existência é uma prova viva de que a durabilidade não depende da tecnologia mais nova, mas de decisões de design bem pensadas e uma construção honesta. Por isso, ainda hoje, seguem sendo referência quando se fala de caminhões que realmente nunca se rendem. Se estas lendas de aço te surpreenderam por sua força, caráter e resistência sem data de validade, apoie o canal com um like, inscreva-se e ative o sino. Aqui seguimos explorando máquinas nascidas para durar, não para falhar. Nos vemos no próximo percurso, onde outra besta clássica demonstrará que a verdadeira engenharia nunca envelhece.